Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a hipertensão arterial, que é um problema de saúde que acomete uma boa parcela da população brasileira, especialmente os mais adultos e a terceira idade. É um problema de saúde que exige alguns cuidados nutricionais, que alguns hábitos alimentares precisam ser modificados. Portanto, é muito importante conhecer quais são esses hábitos alimentares que precisam ser modificados e controlados, ok? Fica ligadinho aí na apresentação. Bom, vamos começar com o que é hipertensão arterial. Então, para que você entenda de uma forma mais simples, né, eu vou colocar aqui uma definição mais simples, mais prática. A hipertensão arterial é a condição em que o indivíduo tem uma tensão maior do sangue para passar nas artérias. É como se ele encontrasse um canal mais estreito. Ele encontra essa tensão e ele chega com muita pressão no seu destino, vamos dizer assim. Então, o coração ele acaba tendo mais trabalho para bombear esse sangue e para que esse sangue chegue nos tecidos, em todos os tecidos. Aqui a gente tem uma tabela com a classificação das pressões arteriais, tá? Então, PA é pressão arterial. Essa primeira medição a gente chama de pressão arterial sistólica. E a outra a gente chama de diastólica. Então, vocês já conhecem, né, o famoso 12/8, que é a medição esperada, considerada ótima. Temos a normal, que é 13/8. Na verdade, o correto é falar 120/80, 130/85. É a medição que aparece no aparelho, mas que a gente acaba popularmente abreviando aí 12/8, 13/8,5, tá? A condição limítrofe é 13, quase 14, ali 139/85, 89. Aqui embaixo a gente já tem a classificação dos graus de hipertensão. A leve é quando o indivíduo apresenta a pressão arterial de 14 ou 15/9 ou por 9,9. O estágio 2 é 16 ou 17/10. E estágio 3, que é considerado mais grave, é 18/11. Importante ressaltar que para ter o diagnóstico de uma pessoa hipertensa, não é uma única medição que vai te dizer isso, se você já é moderado, se você já é grave, por exemplo. Você precisa fazer um monitoramento da sua pressão arterial, né? Normalmente o médico, né, numa medição, de repente identificou que você está com oscilação ou um nível não esperado, e ele vai pedir para você monitorar. E aí, a partir dessa dessa frequência, né, que você vai monitorando aí os valores, vai anotando e depois apresenta para o médico, é que ele vai interpretar os dados e medicar se for necessário, tá bom? Por que a gente tem que ter tanta preocupação com esse quadro, né, com essa condição de saúde aí, que é a pressão arterial elevada? Porque é uma condição que aumenta as chances de derrame, de doença cardíaca e de insuficiência renal. Então, acaba comprometendo, né, o próprio coração, né, e também os rins, que a gente já vai ver mais para frente por que ocasiona isso. Primeiro, vamos ver aqui quais são os fatores genéticos e ambientais responsáveis pela hipertensão. Hereditariedade, então tem um fator genético aí que contribui para que a pessoa desenvolva a hipertensão arterial. Então é importante identificar, né, pai, mãe, avós, se tem a hipertensão. Então, quando um desses familiares tem, você acaba tendo aí uma chance de desenvolver também, tá bom? A idade, sabe-se que a idade também é um fator que aumenta a chance de desenvolver essa condição. No entanto, antes era um problema que a gente encontrava só em idosos, mas hoje ele é bem comum nos adultos também e até mesmo em crianças, né? Crianças com obesidade, crianças de 10 anos, 11 anos, está sendo mais comum do que a gente imagina, crianças nessa faixa de idade
com obesidade tomando remédio para controlar a pressão, tá? Então, a idade é um fator de risco, mas se alguns hábitos de vida que contribuem para o aparecimento da pressão arterial estiver presente, ela pode aparecer em qualquer idade. Os negros, né? Os negros é uma etnia que tem mais predisposição a desenvolver hipertensão arterial. Pessoas com obesidade e sobrepeso também são indivíduos com mais chance de desenvolver hipertensão arterial também. Bebida alcoólica, né? Então, assim, se a pessoa é hipertensa, ela deve controlar ao máximo a ingestão de álcool, porque o álcool ele faz vasoconstrição, ou seja, ele estreita os vasos. Então a pessoa já tem hipertensão arterial, que o sangue já encontra uma tensão para passar pelas artérias. Então é importante que não faça o hábito, não tenha o hábito de consumir bebida alcoólica. E o sedentarismo acaba contribuindo para aumento de peso e, consequentemente, acaba contribuindo aí para pressão arterial. O tabagismo, né, as substâncias que tem no cigarro também fazem vasoconstrição nas artérias, aumentando também os níveis de pressão arterial. E o excesso de sal, né? Seja o sal adicionado na alimentação, seja o sal que já está presente em alguns alimentos, especialmente os industrializados. A gente já vai comentar deles um pouquinho mais pra frente. Então, porque o sal, ele acaba fazendo com que você retenha mais líquidos e isso aumenta a pressão arterial. O estresse. A situação de estresse faz com que você libere algumas substâncias no organismo que fazem também vasoconstrição. Então, é importante controlar essa parte emocional e estresse para que você mantenha os níveis de pressão arterial dentro do controle. E quais são as consequências da pressão alta, né? Uma pressão alta que sem controle, então o coração, ele acaba ficando muito sobrecarregado. Ele acaba tendo um aumento de massa muscular e com isso o indivíduo tem mais risco de desenvolver infarto, angina, arritmia e insuficiência cardíaca congestiva. A hipertensão também acaba lesionando um pouco as artérias, né? Acaba lesionando aí a parte interior das artérias. Por quê? Vamos imaginar um rio que ele é calmo, né? Quando as águas passam calmamente, elas não têm tanto atrito com as margens, vamos dizer assim. Então imagine esse sangue passando com muita pressão, um rio muito feroz, ele acaba causando certas erosões nas margens, né, nas rochas que estão nas margens, etc. É como mais ou menos acaba acontecendo com as artérias. E aí, uma artéria já lesionada, inflamada e que muitas vezes apresenta colesterol oxidado aqui, especialmente a LDL, acaba virando uma bola de neve, contribui ainda mais para o quadro de hipertensão. Ocasiona insuficiência renal, porque o nosso rim, ele filtra o nosso sangue, certo? Então imagine uma peneira, imagina o rim como se fosse uma peneira. Se você colocar uma peneira debaixo de um jato de água calmo, essa peneira ela vai durar por muitos e muitos anos. Se você colocar essa peneira debaixo de um jato de água muito forte, o que pode acontecer com os buraquinhos da peneira com o passar dos anos? Vão se esgarçar, não é verdade? Vão acabar se arrebentando. É o que mais acaba acontecendo com o rim, né? Os rins, eles filtram sangue,
o sangue chega com muita pressão e eles acabam se esgotando e ocasionando aí uma insuficiência renal. Quem tem hipertensão arterial aumenta 10 vezes as chances de ter um derrame, né, um AVC. Por isso que é muito importante, mais uma vez, controlar os níveis de pressão arterial. Pode acabar comprometendo a visão, tá? Porque ele acaba lesionando também, essa condição pode lesionar alguns vasinhos da retina, tá? Então é importante acompanhar isso também. E o tratamento para hipertensão, né? Vocês, né, já conhecem, eu já ouvi falar, né? Ou alguns devem tomar, ou algum familiar toma algum medicamento para controlar, né? Normalmente são diuréticos, mas aqui a gente vai focar mais no tratamento não farmacológico. O que eu posso fazer para controlar os níveis de pressão arterial fora a medicação? Primeiro, diminuir a ingestão de sódio. Como que faz isso? Comece diminuindo o sal que você coloca na sua comida. Então, se você costumava colocar, por exemplo, uma colher de sopa numa panela que você está preparando ali uma certa quantidade de carne, você reduza, né? Vai reduzindo de acordo com o seu parâmetro, tá? Vai reduzindo, vai experimentando mais o sabor do alimento. A gente sabe que o sal, ele dá um sabor ali para a preparação. Ele faz falta quando ele não está presente, mas também ele não precisa estar muito evidente, né? Tem que procurar consumir certos alimentos e identificar o seu sabor, né? Apreciar o seu sabor, não o sabor do sal, tá? A gente vai falar mais daqui a pouquinho alguns alimentos industrializados que tem muito sódio que vocês devem evitar ao máximo. Então, reduzir o peso, se você está acima do peso, procurar aí reduzir com atividade física, né, melhorando a sua alimentação, cessar o tabagismo, é muito importante, na medida do possível, cessar o tabagismo, não fumar mais, ou no mínimo, ou pelo menos quem é fumante, diminuir esse consumo, né, esse hábito, né, tabagista, diminuir a quantidade, diminuir o consumo de álcool, né, como citamos lá anteriormente, o álcool ele provoca aí um estreitamento dos vasos, então diminuir o álcool é muito importante e na medida do possível diminuir o estresse, tá? Porque o estresse também acaba contribuindo para todo o quadro. Então, falando aqui mais um pouquinho de sódio, né? O sódio apresenta uma função básica no aparecimento e na manutenção da hipertensão, por isso que ele precisa ser controlado. Tá? A gente precisa de sódio sim, ele tem algumas funções importantes no nosso organismo, mas ele em excesso, ele é prejudicial e para a pessoa que já tem o quadro de hipertensão, mais uma atenção para o sódio deve ser dada. Então a gente costuma dizer que a dieta ela deve ser hipossódica, tá? O brasileiro consome em média 12 gramas de sal por dia, né? Foi feita uma pesquisa há um tempo atrás e a recomendação de sal, para vocês terem uma ideia, de sal, não exatamente de sódio, tá? De sal mesmo, sal de cozinha, 5 gramas. E o brasileiro está consumindo em torno de 12 gramas. Então, é mais que o dobro, tá? E aqui, ó, como eu falei, tem alguns alimentos que eles já possuem muito sódio na sua composição. Então, é algo que você não consegue nem controlar. Então, quando você prepara o seu alimento, você vai dosar, né? Você vai, deixa eu diminuir, vou pôr só um pouquinho, vou colocar um temperinho diferente para melhorar o sabor. Mas nesses alimentos, eles já vêm com muito sódio. Então, eles devem ser evitados. Salgadinhos, todos eles, esses salgadinhos de pacote, frios, presunto, peito de peru, salame, queijos salgados, né? O queijo provolone, principalmente, o queijo parmesão, eles são muito ricos em sal. Molhos prontos, prefira fazer o seu molho em casa, porque aí também você consegue dosar. Salsichas, linguiças, né? Esses embutidos também tem muita concentração de sal. Os enlatados, as conservas,
Até existem alguns enlatados que eu andei vendo no mercado, que eles estão com uma redução de sódio, tá? Mas não são todos os lugares que vocês encontram e não são todos os enlatados que possuem essa opção. E para finalizar aqui embaixo os temperos prontos. Tempero de comida é alho, cebola e ervas aromáticas. Evite ao máximo de usar aqueles caldos, aqueles pozinhos famosos, que tem muita propaganda na televisão, né? Esses temperos, né, eles acabaram surgindo aí para facilitar a vida moderna das pessoas, a vida corrida. Só que para você que já tem um quadro de hipertensão, não é interessante usar esses temperos. Utilize os alho e cebola, que além de não ter sódio, eles ajudam a controlar a pressão arterial, tá? Então, tempero pronto, nem pensar. Macarrão instantâneo, o temperinho desse alimento, eles são riquíssimos em sódio. A azeitona, embora ela apresente outras substâncias interessantes, mas ela é uma conserva e acaba tendo muita concentração de sódio. Lanches prontos, fast food, também normalmente são muito ricos em sódio, então deve-se evitar ao máximo. E aqui vamos falar do potássio. O potássio é um mineral que ele ajuda a controlar a pressão arterial, né? E são fáceis de encontrar, são fáceis de você incluir na sua alimentação. Se você consumir frutas e hortaliças cruas, você está garantindo aí um aporte de potássio. Então, não deixe de comer frutas e hortaliças, especialmente as cruas, tá bom? Agora aqui vamos falar de alguns fitoterápicos que ajudam também no controle da hipertensão. Então, o alho, nosso famoso alho, ele tem esse nome aqui é científico, tá, gente? É o alho sativa, é o nome científico do alho. Mas o nosso alho do dia a dia, ele é maravilhoso. Procure utilizar alho no preparo dos alimentos. E se você conseguir, para você ter uma ajudinha extra, consumir um dente de alho cru, tá? Ai, Vânia, como é que eu posso consumir um alho cru, né? Muito complicado. Então, você pode pegar um dente de alho um dia e picar bem pequenininho assim na tábua e colocar num potinho, colocar azeite, macerar com manjericão e fazer um molho para salada, tá? Um molhinho para você colocar em cima de uma carne, de um macarrão, tá? Você pode fazer um patê de alho, que são formas de você estar consumindo alho cru, tá? Que ele tem propriedades muito importantes, não só para o controle da hipertensão. Ele também controla o colesterol, né? Ajuda na gripe, resfriados, ajuda na prevenção de arteriosclerose. Então, o alho é maravilhoso, além de dar muito sabor para a comida, né? A alcachofra não é um alimento muito comum da nossa alimentação, mas tem pessoas que gostam, tem pessoas que encontram fácil aí na sua feira, no seu mercado. E não pude deixar de citá-lo, porque ele também tem uma ação interessante, ele tem uma ação hipotensora, também ajuda a controlar gases, inflamações do intestino, tá? Então, ele também aí tem uma ajudinha extra no controle da pressão arterial. Lípia alba, nossa erva cidreira. Essa erva, ela é muito fácil de ter no quintal de casa, né? Uma mudinha que você planta, ela pega fácil e é muito consumida em forma de chá, tá? Não é a ideia, não é substituir o chá pelo o remédio pelo chá. Não. Mas de repente um dia que você teve uma situação de estresse, você viu que a sua pressão oscilou um pouquinho, mesmo tomando remédio, e né, tá a fim de tomar alguma coisa, toma um chá de erva cidreira, né? Pega algumas folhinhas, ferve uma xícara de água, e aí quando estiver fervendo, você coloca as folhas e abafa, e desliga. Depois de 3 minutinhos você toma o chá, sem açúcar de preferência, né? Ela tem uma ação hipotensora leve, e além disso auxilia também em sintomas da TPM, síndromes do climatério, né? Ainda no início da menopausa. Também ajuda na síndrome do intestino irritável e alguns quadros de diarreia. Além de ser um chá bem saboroso, né? Então é uma dica, uma ideia aí para você acrescentar.
Outros alimentos e plantas que têm ação hipotensora. A cebola, então mais uma vez como eu falei, o nosso tempero tem que ser alho e cebola. São excelentes, dão sabor à comida, temperam e tem uma ação a favor do controle da hipertensão. Melissa, que também dá para fazer chá. Capim-limão também tem uma ação hipotensora. O capim-limão, também conhecido como capim-cidreira, dá para fazer o chazinho também. Tomar antes de dormir é uma ótima opção. O chuchu é um legume aí, rico em água, ajuda a controlar a pressão arterial. A salsa diurética e o dente de leão, que também dá para fazer chá. E aqui, uma dica bem interessante que eu quero passar para vocês. A gente veio falando, da importância de controlar o sal da alimentação. E aí, uma forma de você controlar, diminuir o sal que você faz a sua comida, principalmente se você é quem prepara, é o sal de ervas, Então, aqui é uma receitinha básica, 2 colheres de sal marinho. Eu não coloquei ali, mas de preferência que seja o sal marinho, tá? Pode ser o sal grosso também, sal grosso de churrasco, porque é a única coisa que você vai ter que triturar mais. Mas, de repente, tá aí sobrando na sua casa, você pode utilizar. 2 colheres de orégano, 2 colheres de sopa de salsa desidratada, 2 colheres de sopa de manjericão, 2 colheres de gergelim. Calma, não precisa sair correndo para comprar exatamente estas ervas. Se você não tiver essas ervas em casa, o que você pode fazer? Você pode substituir, tá? É que essa receitinha aqui, ela fica assim, fica mais suave. Por exemplo, orégano, se você não tiver, você pode colocar alecrim. Se você não tiver o gergelim, você pode utilizar uma outra erva. Mas só coloque as ervas que você goste mais e que não seja tão forte, tá? Um sabor muito acentuado e que combine com os pratos. De repente você tem hortelã, tudo bem, até pode utilizar, mas lembre que você vai substituir o sal comum por este sal. Então, de repente, uma preparação não vai combinar ter esse hortelã. Mas fiquem à vontade, vocês podem substituir por um manjericão, manjerona, que às vezes tem desidratado. Mas é que tem que ser desidratado, não pode ser fresco. Se você tiver fresco em casa, desidrata, coloca no sol. Por quê? Senão esse sal ele vai ficar úmido e vai estragar rápido. Tem que ser as ervas secas, tá? Então essa é a proporção. As ervas vocês podem substituir, como eu falei, por outras que você tem aí em casa. Aí você vai pegar tudo, bater no liquidificador ou naquele processador pequenininho, bater até ficar uma mistura bem homogênea. E aí você pode colocar num potinho e fechar. E aí, toda vez que você vai preparar alguma coisa, ao invés de utilizar o sal comum, você vai usar essa mistura, tá? Na mesma proporção. Porque a ideia é que você diminua o sal. Então, não é para colocar um monte até chegar naquele sabor que você estava acostumado. Não, você vai colocar a mesma quantidade que você utilizaria do outro sal, tá? E uma dica para você não enjoar, desse sal, para tudo ficar com o mesmo gosto, não utilize em todos os pratos. Por exemplo, no arroz, no feijão, na carne, na salada, todas as preparações você está usando esse sal. Não, você pode utilizar em uma ou duas, tá? Aí você já vai estar diminuindo. Outra dica interessante é se você quiser um toque especial, você pode colocar raspas de limão aqui também. Pega ali um limão, raspa ele todinho, deixa ele dar uma secada, tá? Porque ele ainda vai estar um pouquinho úmido ali. Deixa ele dar uma secada e você mistura. Vai ficar um toque especial, aí um saborzinho de limão no seu tempero, vai ficar bem bacana também. Ok? É interessante, pessoal, que essa misturinha, você pode colocar em vidrinhos pequenininhos, colocar um lacinho, alguma coisa assim, e dá até de lembrancinha. E também é uma ideia ótima para quem leva marmita para o trabalho, e aí leva o sal para temperar a salada, já leva esse sal de ervas aí. Então, como e onde utilizar? Como utilizar, eu já até comentei, Então, assim, é a ideia que você utilize na mesma proporção do outro sal, para você ir diminuir o sódio. E não é só isso, gente. Além de diminuir o sódio, você dá um sabor diferente para as preparações. Então, em saladas fica ótimo, em carnes, pipoca. Nossa, pipoca fica maravilhosa. Você come uma pipoca aromatizada, pipoca temperada.
Em patês também, você pode pegar uma ricota, amassar ela, colocar azeite, colocar esse sal de ervas, você não precisa mais de nada. Coloca esse patê numa torrada e fica maravilhosa. Então, aqui são algumas sugestões, mas você pode colocar em sopas também, tá? É que esses aqui que eu indiquei, eu acredito que é os que mais, os que ficam mais gostosos, né? Com ervas, realça o sabor do alimento, além de você estar também acrescentando um fator antioxidante na sua alimentação. O orégano, por exemplo, ele é riquíssimo em substâncias antioxidantes, que são muito importantes para quem tem hipertensão, né, para evitar aí problemas cardíacos, tá? Então não é só a redução do sódio, né? Você acaba dando sabor e acrescentando fatores antioxidantes. Bom, pessoal, a aula de hoje acaba aqui, tá? Estou finalizando aqui. Espero que vocês tenham gostado das explicações e da receitinha aí no final. Espero que vocês façam e qualquer coisa, coloque aí nos comentários se vocês gostaram de fazer ou não, se vocês fizeram com algum ingrediente diferente, se deu certo, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.